Se eu perguntar aqui, você já foi ofendido alguma vez? Acho que todo mundo vai levantar a mão. E se eu perguntar, você já ofendeu? Acho que todo mundo vai levantar a mão também. E se eu disser para você que talvez uma das ferramentas mais sutis do inimigo das nossas almas para derrubar e destruir os nossos relacionamentos é justamente a ofensa. A ofensa é uma coisa terrível. E hoje eu quero falar sobre um hábito que muitas vezes é o principal motivo de muitas pessoas não conviverem mais. E, por incrível que pareça, para muita gente, a ofensa se tornou um hábito. A pessoa perdeu aquela capacidade de poder dizer assim, olha, eu consigo falar com você as coisas mais difíceis da vida sem que isso te ofenda. A gente perdeu um pouco essa capacidade. Mas se existe um momento perigoso dentro de qualquer relacionamento, e não são os conflitos, não são as diferenças, é justamente quando o relacionamento ele começa a permitir a ofensa. Seja dentro de amizade, seja dentro da família, seja no casamento, seja no relacionamento, no namoro, não importa. Seja na relação entre irmãos numa igreja, quando há ofensa, tudo se torna muito complicado. Por quê? Olha só, qualquer relacionamento começa a adoecer quando a ofensa ela deixa de causar constrangimento. Quando você acredita que você pode falar qualquer coisa para a pessoa, você pode vomitar tudo e você está no direito de fazer isso. Aliás, nós somos muito estimulados a isso pelas redes sociais. Fale o que você tem que falar, fale tudo que vem no seu coração, na sua mente. Mas talvez esse seja um dos maiores enganos, uma das maiores derrotas na vida de muita gente. As palavras vão se tornando muito duras, o tom de voz vai mudando, as ironias aparecem, os apelidos depreciativos, eles passam a ser comuns e a ofensa vai nascendo. E aí, com o passar do tempo, muitos deixam de proteger aquilo que mais sustenta qualquer relacionamento ou respeito. Deixa eu te falar uma coisa, eu posso até às vezes ser duro com você, se você um dia me perguntar alguma coisa e eu precisar falar mais duro com você, eu vou falar, mas jamais eu vou te faltar com respeito. Porque a gente pode falar tudo que precisa ser falado, mas a gente nunca pode perder a capacidade de respeitar o outro. Pode até doer. Ah, mas pastor, e se a pessoa não tiver esse mesmo cuidado comigo? Não importa. Você precisa ser assim, porque é assim que a palavra de Deus ensina. Porque quando a ofensa, ela substitui o respeito, as críticas, elas são mais comuns e os elogios desaparecem. E o pior, ninguém mais pede desculpa pelo que fala, ninguém mais pede desculpa, e a ofensa passa a fazer parte da rotina. Ou seja, antes da infidelidade, antes da separação física, o relacionamento costuma morrer emocionalmente porque o respeito foi perdido. Então, sejam bem-vindos ao culto mais difícil de digerir do ano de 2026, mas talvez o mais necessário na história humana. Porque eu preciso entender isso, você precisa entender se você está ou não num relacionamento, se a sua família é ótima ou não, não importa qual seja o seu momento, você precisa entender isso que você vai aprender hoje e levar para a vida. Levar isso para a vida. Há um texto na Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 29, onde ele fala exatamente sobre esse comportamento, muitas vezes, que a gente, com o passar do tempo e com a perda do respeito, a gente vai achando normal. Lá em Efésios ele diz assim, olha, nenhuma palavra torpe, sabe, a palavra torpe, uma palavra desrespeitosa, uma palavra maldosa, uma palavra ofensiva, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade,
Você vai falar o que é necessário para que conceda graça aos que a ouvem, aos que ouvem as palavras que você fala. A vida pode ter feito você ficar amargo demais, amarga demais. Você pode, inclusive, ofender você mesmo, você mesma, quando você olha para você e você lança palavras negativas em relação a você. Às vezes a gente não percebe a proporção disso e é muito grande. E hoje a gente vai aprender como é que a gente impede isso. E a primeira coisa que nós vamos fazer agora é uma oração muito sincera para com Deus, onde nós vamos pedir a Deus que corrija a nossa fala. Alguma vez você já orou pedindo isso a Deus? Deveria. Senhor, corrija a minha fala. Eu fui me tornando crítico demais. Eu fui me tornando amarga demais. Eu fui me tornando uma pessoa que quando abre a boca, corrija a minha fala. Ore comigo. Pai, o Senhor nos conhece. Nenhum relacionamento acaba de uma vez. Ele é desgastado palavra por palavra. Ofensa por ofensa, crítica por crítica, mágoa por mágoa, desrespeito por desrespeito, palavra por palavra. Leva isso para a sua vida. Nenhum relacionamento acaba ou é desconstruído, ou é desgastado sem que hajam palavras envolvidas. E tem um detalhe importante nisso tudo. Uma palavra ofensiva pode permanecer durante anos na memória emocional de quem a recebeu. Eu ouço pessoas, gente, vocês sabem disso. E tem gente que ainda escuta certas coisas que ouviram há 10, 15, 20, 30, 40 anos atrás. Ainda soa muito nítido na cabeça dessas pessoas. Porque foram palavras difíceis de ouvir. E aí a Bíblia, ela nos alerta sobre esse poder que todo mundo no planeta tem. Você sabe que poder é esse? O poder sobre aquilo que sai da sua boca. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. E faz uma referência interessante, o que bem utiliza, quem sabe falar do jeito certo, come do seu fruto. E você precisa aprender isso, por mais que as pessoas não tenham tido por você o respeito que você acha que merece, não deixe de tratá-las com respeito. Por mais que tenham dito coisas que você acha que não merece ouvir, não devolva na mesma moeda. Não caia nessa armadilha estranha, não deixe que o mundo vá modificando você. E as coisas vão começando com uma sutileza, é uma ironia, é uma humilhação, é um grito, é um silêncio punitivo, uma comparação, como diz o bom goiano, uma resposta atravessada. Cada palavra ofensiva deixa uma rachadura na alma, no coração e na mente de uma pessoa. Gary Chapman, no livro que deu origem a essa série, ele diz assim que as pequenas agressões diárias destroem lentamente a confiança. E é verdade. A gente vai começando a fazer certas coisas e não vai percebendo que estamos alimentando uma destruição que vai terminar no fim de algo que poderia ser uma coisa boa, mas que não foi destruído por atitudes. Atitudes, muitas vezes, são o resultado final. Começou com palavras, tá? E não foram palavras ditas uma única vez. Aprenda mais uma coisa. A ofensa repetida destrói o respeito. É aquela coisa do todo dia, sabe? Você é bobo, você é isso, você é aquilo, você é desse jeito, você é assim, você está dessa maneira, você está daquela maneira.
Ah, você parece isso, você é igual fulano, fulana. Todas essas coisas repetidas dia após dia, elas vão minando o processo. A ofensa repetida destrói o respeito. Há um tempo atrás, uma pessoa me viu fazendo uma coisa e achou estranho, porque não era uma prática dessa pessoa. O meu carro quebrou e eu precisei deixar meu carro na concessionária e eu fui até a minha esposa e pedi a ela para que eu pudesse usar o carro dela. E a pessoa falou assim, mas que isso, você pede? Eu falei, claro que eu peço. O carro é dela, ela pode estar precisando por alguma coisa. Não é porque ela é casada comigo que eu vou entrar, sair, como se ela não existisse. Não, é respeito. É respeito. Às vezes as pessoas falam, ai, mas isso é muitas... Não, gente. A gente brinca, a gente ri, nós nos divertimos, nós viajamos, nós passeamos, mas nos respeitamos. Entenderam? Limites. Tem coisas que são importantes. Não se preocupem, tem coisas que às vezes parecem desrespeito, mas não é. O que a gente precisa aprender é uma verdade. Deixa eu ver se vai mudar ali. Quando alguém deixa de se sentir respeitado, começa naturalmente a criar distância emocional. Eu conheço muita gente que não gosta da própria casa. Mas não é porque a casa não é confortável, ela é. É por causa do ambiente, da conversa, do jeito que é tratado, da forma como é dita as coisas. É por isso que, quando a gente olha para a palavra de Deus, principalmente para o livro de Provérbios, parece que a Bíblia, ela dá alguns soquinhos na gente, assim, sabe? Soquinhos espirituais. Você já sentiu isso lendo a Bíblia? Você está lendo ali, parece que Deus fez assim, tum, acorda. Soquinhos espirituais. E aí, lá em Provérbios diz assim, a resposta branda desvia o furor. Mas a palavra dura faz o quê? Suscita a ira. Você tem duas opções aqui. Você pode desviar, fazer um movimento para calar uma situação crítica, ou você pode colocar mais lenha na fogueira. Com mais palavras e mais palavras. C.S. Lewis, ele escreveu um livro chamado Os Quatro Amores. Me permitam indicar esse livro para vocês. Se você quer aprender muito sobre relacionamento, você precisa ler esse livro de C.S. Lewis. Ele foge muito desses livros de hoje em dia sobre comportamento, você isso, você tem que fazer aquilo. É um livro muito centrado. Nesse livro, C.S. Lewis, ele diz assim, o amor verdadeiro nunca autoriza o desrespeito. Amar não significa possuir o outro, mas cuidar. É um dos livros mais lindos para você ler e presentear. Tá? Se você quer presentear alguém, esse livro é maravilhoso. Às vezes a gente erra nos nossos relacionamentos porque a gente não entende situações como essa descrita nesse livro. Que o amor verdadeiro nunca autoriza o desrespeito. Quanto mais intimidade você tem com uma pessoa, quanto mais você conhece as fraquezas dessa pessoa, quanto mais você conhece as dificuldades dessa pessoa, porque é isso que a intimidade produz. A intimidade nos permite ver não só o lado bom dessa pessoa, a intimidade nos permite ver as feiuras que todos nós temos. Mas quando você olha para as dificuldades da outra pessoa, você precisa olhar com respeito, porque senão na primeira oportunidade você vai pegar exatamente isso que a intimidade deu a você e vai jogar contra essa pessoa. Você é isso, você é aquilo, você faz assim, você é desse jeito. O amor verdadeiro nunca autoriza o desrespeito, porque amar não significa possuir o outro, mas cuidar. E aí, por que a gente não consegue praticar isso com tanta facilidade? Eu queria que você entendesse que o orgulho impede que o pedido de perdão aconteça. E ele não só faz isso, como ele, além de impedir que o pedido de perdão aconteça, o reconhecimento, o arrependimento, o orgulho ainda faz com que a pessoa, para se defender, ofenda o outro.
E a grande verdade em cima disso é que, infelizmente, muitas pessoas preferem defender o próprio ego a proteger o relacionamento. Deixa eu te falar uma coisa. Nem tudo que essa pessoa que você ama faz vai te agradar. Eu já disse isso um monte de vezes. Nem tudo que essa pessoa que você ama faz, você vai gostar. Mas é a pessoa que você ama, é a sua casa, é a sua família, é a sua história, é o seu relacionamento, é o que você escolheu para você. Então tem que haver isso. E tem que começar dentro de casa. Se você está me ouvindo agora e você acha que tem muita ofensa, muita ironia, muita crítica dentro da sua casa, pare um pouco com isso. Seja a primeira pessoa a tirar isso. Se você acha que dentro da sua casa tem muitas palavras que depreciam, que causam algum tipo de humilhação, pare com isso. Pare com isso agora. Fala, se depender de mim, isso não acontece mais. Isso não vai acontecer mais. Porque a gente tem que ter humildade para entender quando nós estamos falhando. É por isso que a Bíblia diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Não adianta. Nós vamos levar o nosso orgulho até onde? Nós vamos levar a nossa razão até onde? Então tem hora que a gente tem que baixar um pouco e ter humildade para dizer, no que depender de mim, ironia, crítica, ofensa, palavras de rebaixamento, isso não vão acontecer mais. De novo eu vou citar C.S. Lewis e de novo um outro livro que eu já citei aqui. Ele fala sobre cristianismo puro e simples. E ele diz, o orgulho é o grande pecado porque nos impede de reconhecer nossas próprias falhas. E é verdade. Se você aponta a falha, ou se você percebe a falha de alguém, mas vê que essa pessoa ela só se justifica, ela justifica, mas nunca reconhece o próprio erro, então você tem ali o orgulho. O orgulho nos impede de entender que o problema também somos nós. Ou talvez seja apenas nós. E aí, vai uma verdade que... Eu gosto de mostrar algo para vocês que tem história, né? E às vezes eu mostro para vocês coisas que eu levei 40 anos para aprender. Uma das coisas que eu levei um tempo na minha vida para aprender, ouvindo pessoas, é que a troca de ofensas transforma duas vítimas em dois ofensores, porque os dois são vítimas e os dois se tornam ofensores. A troca de ofensas faz isso. É impressionante como tem hora que as pessoas elas não se dão conta nem de onde estão, nem na frente de quem estão. E as coisas vão acontecendo. E elas se esquecem, inclusive, que Deus está ali. E aí parece que a ofensa é mais forte, são duas vítimas, porque cada um está ofendendo o outro e são dois ofensores. Guarde isso. Porque, gente, poucos relacionamentos começam com um desejando machucar o outro. Vocês não concordam comigo? Hã? Alguém já veio se relacionar com você e falou assim, olha, vem se relacionar comigo que eu vou te fazer sofrer todos os dias da sua vida. Hã? Você aceitaria essa proposta? Imagina se alguém chegasse para você e falasse, olha, namore comigo que você vai ter a pior experiência da sua história. Você gostaria disso? Porque ninguém começa relacionamento assim. Só que, no fim, tudo acaba se tornando um processo de dor. E o ciclo de um ofende, o outro responde, depois o outro devolve, depois o outro aumenta, depois o outro fala mais alto, depois o outro tem mais razão, depois o outro tem mais isso e mais aquilo, e ninguém mais sabe quem começou. A única coisa que se sabe é que existe ofensa. Aí vem a recomendação bíblica. Não torneis a ninguém mal por mal. Você não precisa devolver a ofensa.
Você pode olhar e falar, olha, isso que você falou foi muito errado, mas você não precisa devolver a ofensa de forma alguma. De forma alguma. Gary Chapman, ele nos lembra nesse livro maravilhoso que o amor não responde automaticamente ao comportamento do outro. Ele escolhe responder segundo os princípios de Cristo. Eu gosto dessa palavra de Gary Chapman. Ele coloca um conceito aqui que quando a gente realmente aprende a amar como Cristo nos ensina, o amor não responde ao comportamento do outro. É tão interessante essa mudança. Só quem já experimentou sabe. É por isso que a gente vem em igreja, é por isso que a gente vem a culto, é por isso que a gente lê Bíblia, que a gente ora, para entender coisas como essa. Que existem situações que podem destruir completamente a nossa história. E deixem-me finalizar este culto, porque vocês estão muito tristes. Que você saiu de casa para levar um soquinho. Outra coisa que você precisa levar para a vida. O respeito precisa ser protegido todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. É fácil? Não. É possível? Sim. É um aprendizado? Também é. A gente nasce sabendo? Não. Deus nos ensina? Claro. Sabe por que isso aqui é importante? O respeito, ele precisa ser protegido todos os dias. Em qualquer ambiente, no seu trabalho, na sua família, no seu relacionamento, no seu casamento, na construção do caráter dos seus filhos. Em tudo, você tem que proteger o respeito todos os dias. Todos os dias. E a verdade por trás disso é que quem ama protege o coração do outro, até mesmo durante um conflito. Eu sei que dá vontade de falar umas coisas, dá. Mas eu nunca ouvi ninguém dizer para mim que vomitou tudo em cima do outro e no final se sentiu bem. Porque se você fez isso e se sentiu bem, tem um sério problema acontecendo com você. Você passou a achar normal uma coisa muito estranha. Muito estranha. Palavras muitas vezes não podem ser esquecidas. E dificilmente certas ofensas desaparecem da cabeça da gente. Eu diria que a nossa atitude principal tem que ser o que está na carta aos Colossenses, que diz assim que acima de tudo, porém, revistam-se, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. Acima de tudo, protejam esse amor, se vistam desse amor. E aqui não fala apenas de um amor relacional homem e mulher, mas fala do amor como um estilo de vida, onde você precisa se proteger e proteger as pessoas próximas a você. E aí vão verdades que não vão aparecer na tela. O amor não acaba quando começam os conflitos. O amor, ele só começa a morrer quando o respeito deixa de existir. É aí que ele começa. Nenhum relacionamento foi construído em cima de palavras duras, mas acaba morrendo por aí. A gente precisa entender isso. Então, que conclusão mais óbvia que essa daqui? Nenhuma discussão vale mais do que a dignidade da pessoa que Deus colocou ao nosso lado. Ao nosso lado. Eu não sei se foi oportunidade ou vontade de Deus. E aí, por mais que às vezes a gente erre, por mais que às vezes a gente fale, por mais que a gente discorde, por mais que a gente tenha que confrontar, a gente não pode perder a dignidade. A gente não pode tirar também a dignidade do outro. Não pode deixar, porque se Deus colocou essa pessoa do nosso lado, ela merece o nosso respeito.
ela merece o nosso respeito. Pode ter certeza disso. Talvez haja ou tenha havido muita ofensa em volta de você. E está na hora de corrigir isso. E toda a correção começa por você, não pelo outro. A gente começa corrigindo a gente. E cada um procura fazer o melhor que pode. Não se preocupe se o outro vai fazer igual ou não. Faça você, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, perdoa, Senhor, as nossas ofensas e nos ajuda a construir dentro de nós, na nossa fala, no nosso dia a dia, não só em relação a quem está perto de nós, mas em relação a nós mesmos. Palavras de fé, palavras de amor, palavras de dedicação, palavras de ânimo e de entusiasmo, e vai retirando, Senhor, de nós aquilo que foi construído que não é bom. Todo sentimento de ofensa, de ironia, de crítica, de mágoa, de ressentimento, de humilhação, tudo isso vai tirando de nós, para que essas coisas não encontrem lugar permanente nos nossos corações. Oramos e pedimos assim em nome de Jesus. Amém